Attende Domine et miserere, quia peccavibus tibi. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do Bom Conselho, Rogai por nós, Rainha da Ordem Franciscana, rogai por nós. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, voltaremos agora à nossa antiga prática, que estávamos comentando sobre a Ordem Terceira. Por que motivo tem a Ordem Terceira uma regra? Bom, é uma verdadeira ordem religiosa, como já foi dito. Não é uma associação qualquer, é uma ordem religiosa. Tem que ter uma regra com costumes aprovados pela Igreja. As associações menores têm regras também. Mas por que então a Ordem Terceira, que é muito maior que uma associação comum, não terá suas próprias regras? Seus estatutos? Qual a origem da regra da Ordem Terceira franciscana? A regra da Ordem Terceira, ela surgiu com ninguém mais, ninguém menos que nosso pai seráfico São Francisco de Assis. Quando, da época dele, alguns seculares também estavam querendo se fazer religiosos por causa da doutrina que ele espalhava pelo mundo. Mas como ele viu que nem todos podiam se fazer religiosos claustrais, como nós aqui somos, como as freiras são, então ele decidiu, por melhor mérito para a Igreja, também os seculares aderirem a isto de uma forma diferenciada daquilo que os frades e as monjas eram. Por isso que criou a Ordem Terceira com regra própria, diferente da Ordem dos Frades Menores. Depois, Nicolau IV melhorou um pouco essa regra, mas a deixou quase no mesmo estado. Na época de Leão XIII, houve uma completa reforma da Ordem Terceira franciscana por causa dos costumes da época que necessitavam de uma reforma diferente. Não que ele tirou o espírito da Ordem Terceira, mas ele colocou a Ordem Terceira franciscana no sentido que hoje nós a temos, no sentido que hoje nós levamos porque não mudaram-se os costumes da sociedade, então precisou aumentar-se um pouco o rigor e voltar aos princípios. E ele fez essa alteração em 1883. A regra contém 3 capítulos. No primeiro se trata do caráter religioso da Ordem Terceira, isto é, um estado de vida consagrada. Não é mais um estado qualquer, mas é de um verdadeiro religioso. Tem suas obrigações, por exemplo, rezar o ofício parvo da Bem-aventurada Virgem Maria, ou ao menos 12 Pai Nossos, Ave Marias e Glória ao Pai. O segundo capítulo considera a Ordem Terceira em seu caráter santificante, ou como instituição para a santificação dos membros. Como já dissemos, a Ordem Terceira é uma reunião de pessoas que buscam a santificação própria e dos outros. Portanto, o capítulo 2 tratará justamente de como haverá essa santificação. O terceiro capítulo regula o caráter da associação da ordem, porquanto determina-lhe a relação de dependência com a primeira ordem, de São Francisco, e estabelece os traços fundamentais da organização e da direção da Ordem Terceira. É uma regulação, é um regulamento de vida para o dia a dia, para a sua vida toda, que o terceiro capítulo vai lhe demonstrar. De que modo deve proceder o terceiro em relação à regra? Da mesma forma que o religioso. Nós aqui dentro do claustro temos que observar nossas regras nos mínimos detalhes, o máximo que pudermos. A mesma coisa o terceiro. O terceiro que não observa suas regras, ele também incorre nas mesmas penas que nós religiosos, porque também se fez religioso. Portanto, deve estimá-la por causa de sua origem, dos preceitos que contém e do fim a que se propõe. Ou seja, a origem com Pai Seráfico, o fim dela, santificação das almas, a que se propõe.
e seus preceitos, a sua normalidade para poder seguir mais perfeitamente os mandamentos da Igreja de Deus. Segundo, deve conhecê-la bem, compreendendo-a e estudando-a. A melhor léxico divina que pode fazer um religioso é a sua regra, as suas constituições, seus estatutos, as suas normas. O bom religioso todos os dias pega a sua regra ao menos 15 minutos e a estuda ponto por ponto, detalhe por detalhe, para compreendê-la e tirar cada vez mais fruto para a sua santificação e para a edificação dos irmãos. Terceiro, deve aplicá-la praticando-a sempre, a fim de que o procedimento do terceiro e a sua vida correspondam inteiramente ao espírito da regra. Isso chama-se observância. O bom religioso é observante. Observa a regra, os costumes e a conduta monástica. Ou seja, o terceiro, como religioso, deve observar a sua regra com muita observância, estrita observância, nos mínimos pontos. Não que tem que também ficar escrupuloso. Ai, não pode fazer isso porque a regra proíbe. Ai, não pode fazer aquilo porque a regra proíbe. Mas fazer tudo de acordo com o que manda a regra, com espírito de Cristo, ou seja, calmo e resignado com a vontade de Deus, porque a regra é a vontade de Deus. Quarto, em caso de faltas graves, deve aceitar com humildade as penitências impostas. Ou seja, numa ordem religiosa de vida claustral, nós temos os chamados capítulos de culpa, que os monges e as monjas se reúnem e ali apresentam as próprias culpas, ou os irmãos e irmãs ou irmãs apresentam a culpa de determinado monge ou monja. Na vida leiga, resume-se mais ou menos a mesma coisa. Eles apresentam a culpa ao diretor espiritual da ordem terceira, e este determina uma penitência para se realizar, porque nada que nós fazemos de errado deve ficar sem punição nessa vida, para justamente evitarmos na próxima. Fazemos e também para que pela penitência se diminua os erros os erros e as inobservâncias da regra. Quinto, sendo necessário, deve pedir dispensa de alguma prescrição, dirigir-se ao diretor, a fim de demonstrar, deste modo, espírito de obediência e boa vontade para com a regra. Por exemplo, o médico às vezes não pode participar de todas as reuniões da ordem terceira, porque ou mesmo tem o trabalho no hospital, tem suas dificuldades, às vezes que pede plantões em dias determinados da semana. E nós sabemos que a medicina, ela libera algumas coisas da igreja, como por exemplo a assistência à missa nos domingos em caso de necessidade grave. Portanto, a regra não pode ser diferente. Se alguma pessoa tiver alguma obrigação que não pode ser dispensada de todo, então ela pode pedir ao diretor espiritual dispensa daquele ponto da regra, como por exemplo, assistência às reuniões, ou por exemplo, a comunhão mensal obrigatória, fazendo, é claro, em outro dia, assim que possível. E entre outras coisas, todos devem fazer isso pedindo permissão, é claro, porque se não o pedir, é como se fosse soberba e revolta, rebelião. E isso não pode haver em uma ordem nem religiosa de vida claustral, nem da ordem terceira franciscana, porque também é uma vida religiosa. Qual a atitude da Santa Sé em relação à ordem terceira? Primeiro, já Honório III sancionou oralmente a nova instituição de São Francisco em 1221. Gregório IX confirmou-a e defendeu-a. Em 1230, Nicolau IV acrescentou algumas medidas à regra e confirmou a ordem solenemente. Em 1289, mais de 30 papas a reconheceram e louvaram-no e a enriqueceram de privilégios e indulgências. Contam-se mais de 100 bulas papais em seu favor. Até aqui, deve-se entender que a ordem terceira também faz parte da tradição católica, da tradição da vida da igreja. E por fim, agora, Leão XIII
foi o reformador e segundo fundador da Ordem Terceira de São Francisco, pois que a fim de a tornar mais acessível às circunstâncias sociais da atualidade, modificou a primitiva regra, sem contudo alterar a natureza e a essência da ordem. A regra da Ordem Terceira Franciscana é como se fossem as constituições de mosteiro. Ela tem um caráter que pode mudar, mas não mudando-se a essência, ou seja, deve continuar com o espírito com que foi escrita. Portanto, se ele mudou, foi para tornar acessível a todos, de forma que toda pessoa, leiga, sacerdote, enfim, secular, pudesse tomar parte nessa ordem e desfrutar das indulgências e benefícios que ela confere. Além disso, o mesmo Papa, em muitas audiências públicas e privadas e em inúmeras encíclicas, recomendou encarecidamente a Ordem Terceira a bispos, padres e leigos, declarando repetidas vezes que dessa instituição esperava o remédio para os males de nossos tempos. Deve-se notar que nos nossos tempos conturbados de crise medonha na Igreja, devemos com todo fervor fazer parte da Ordem Terceira e seguir as suas recomendações, não excetuando aquele que tem uma vida de medicina, policial, advogado, dentista. Todos devem fazer parte dessa Ordem Terceira, tendo, é claro, a devida disposição. Porque se assim o Senhor proceder, com certeza levará muitos ainda à salvação das almas. Porque nos tempos de hoje, o demônio está solto no mundo. E a melhor forma de se combater com o demônio é sendo verdadeiro cristão. E mais fácil ser verdadeiro cristão é se estar unido à ordem religiosa, onde todos, com vida em comum, de acordo com seu estado, ajudam um ao outro na sua santificação própria. Segundo, o beneplácito dos papas não tem sido apenas de natureza geral, mas o espírito e o reconhecimento da Ordem Terceira em seu caráter de ordem. Bento XIII diz: a Ordem Terceira é santa, meritória, adequada à perfeição cristã, verdadeira e propriamente ordem. Assim foi sempre e ainda é. Por isso que, como as demais ordens, possui aprovada pela Santa Sé regra própria, noviciado, hábito e profissão. Constituição Paterna Sedes, 10 de dezembro de 1725. Leão XIII diz: julgam alguns que pela nova Constituição de 30 de maio de 1883 desceu a Ordem Terceira a simples irmandade ou sodarício. Tal não é, porém nossa intenção. A essência e a natureza da Ordem Terceira permaneceu, como já o temos declarado. Não é mera irmandade, mas verdadeira ordem. Só está confirmando aqui aquilo que eu já falei. A partir do momento que a pessoa ingressa em uma Ordem Terceira, torna-se verdadeiro religioso. Não é mais somente um secular. É um membro de uma ordem religiosa, portanto um religioso. Ele tem que observar mais estritamente a vida religiosa que segue. Terceiro, para finalizar, porque essa aprovação da Sé Apostólica, fica a Ordem Terceira imediatamente sob a jurisdição dos sumos pontífices, que se reservam o direito de modificar a ordem e a sua regra, ou de ordenar qualquer coisa referente a ela. Desde 29 de junho de 1908, a Santa Congregação do Ofício é a autoridade apostólica competente para as coisas referentes à Ordem Terceira. Portanto, a Ordem Terceira, como ela é verdadeiramente uma ordem religiosa, ela está sob critério do Sumo Pontífice. Ou seja, a Ordem Terceira, ela como ordem religiosa, ordem mesmo, ela tem que ser autorizada pelo chefe máximo da Igreja, como todas as ordens primeiras e segundas de São Francisco. Portanto, hoje estamos encerrados a nossa formação, para que nas próximas vezes tenhamos proveitos de outros pontos, com maior afinco e maior disponibilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nosso amigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Ordem Terceira Franciscana, Rogai por nós. em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.